A Disney é dona da Marvel e os seus filmes são todos family friends, mas nos quadrinhos a história é outra. Lá já teve alguns momentos bem pesados, então hoje vamos ver o lado sombrio da Marvel. E agora já vai deixando aqui embaixo a sua inscrição juntamente com o seu like, porque isso dois são o nosso soro do super soldado, é com isso que o canal fica mais forte. É isso aí, muito obrigado e vamos começar aqui falando que o Kraven, o caçador, já cometeu suicídio. E uma HQ, o Kraven, o caçador, finalmente consegue o que ele sempre quis: caçar e matar o Homem-Aranha, o cabeça de teia. Mas depois que ele conseguiu isso, ele não queria apenas matar, ele queria provar para o mundo que ele seria capaz de matar o Homem-Aranha e também que ele seria um Homem-Aranha melhor. Então ele veste o uniforme e começa a combater os crimes. Mas depois que ele consegue isso, ele se sente realizado em sua missão completa. Então ele aponta o arma para sua boca e atira. Mesmo Kraven sendo um vilão, colocar isso em suas HQs parece um tema bem polêmico para Marvel, um personagem cometendo suicídio. Mas vamos continuar aqui falando sobre o Tony Stark e o álcool. Uma das coisas que muito se repetiu nos quadrinhos e que deixou muitos fãs tristes foi o fato do Homem de Ferro começar a ficar alcoólatra. Certo, ele sempre bebeu, mas agora ele começa a perder o controle, bebendo muito e fazendo com que muitos sintam medo do Tony Stark, o Homem de Ferro. E de certa forma isso também foi levado para os filmes, já que o Robert Downey Jr. também tinha problemas com o álcool. Seguindo agora, temos a Karen Page, viciada. Outro ponto que se fala sobre um vício é quando Matt Murdock termina o seu namoro com a Karen. Ela então começa a se isolar e depois ela começa a usar várias drogas. E quando ela começa a ficar muito viciada, acaba vendendo a identidade do Demolidor para o rei do crime em troca de dinheiro para pagar as drogas. Tudo isso acontece nas histórias A Queda de Murdock. Vamos seguindo agora com Jaqueta Amarela, Já Bateu na Vespa. Uma das coisas que ficou bastante conhecida nas HQs foi quando Hank Pym deixou de ser Homem-Formiga e herdou a identidade de Jaqueta Amarela. O que mudou foi que ele começou a pensar com maldade. Ele maltratava muitas pessoas e um dia, em uma discussão com a sua esposa, a Janet, ele acabou dando um tapa nela. Mas aí você pergunta, o que tem de mais? Os heróis saem se estapeando toda hora, não é mesmo? Porém, aqui a Janet era esposa do Hank. E além disso, ela estava desprotegida. Os dois não estavam brigando ou lutando, era apenas uma discussão e o Hank deu um tapa nela. Isso foi tão sério que muitas vezes o Hank tentou se desculpar com ela, mas a Janet já não sabia com quem ela tinha se casado. Nosso próximo ponto obscuro aqui da Marvel foi que o Professor X era apaixonado pela Jean Grey. Muitos acham bonito o relacionamento quase paterno que o Professor Xavier tem com seus jovens mutantes. Porém, as coisas não são bem assim, já que ele sempre teve sentimentos profundos pela Jean Grey. Não ajuda muito o fato dele ter recrutado e treinado a Jean quando ela era uma criança, e aparentemente sempre ter tido esse tipo de sentimento por ela. Diversas vezes, o próprio Professor Xavier deixou claro que se sente romanticamente atraído por Jean Grey. Em uma das primeiras edições dos X-Men, ele diz que ninguém pode saber disso. À época, a paixão do Professor Xavier era algo mais como um nobre, como um professor que resiste à sua paixão em nome do bem do aluno, mas eram nos anos 60 e ninguém pensava muito no que o mundo se tornaria como é hoje em dia. E já que falamos em romance, vamos falar, claro, do romance da Wanda com o Mercúrio no universo Ultimate. O universo Ultimate foi uma das chances para a Marvel reinventar alguns dos maiores personagens, enquanto os Vingadores foram transformados nos Supremos. Infelizmente, enquanto o selo teve vários sucessos, principalmente o Homem-Aranha Supremo, muitas vezes é lembrado por um dos piores quadrinhos da Marvel que ela já publicou, Os Supremos número 3. Essa história em quadrinhos era grosseira, ousada e apresentava um dos romances mais repugnantes que a editora já aprovou. O Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. Sim, os irmãos estavam em um romance no universo Ultimate da Marvel. Porém, essa relação não era 100% confirmada e mesmo assim, isso é algo que a Marvel não faz questão
tão de lembrar, não é mesmo? E por fim, vamos falar do Homem-Aranha com seu acordo com o Mephisto. Aqui eu vou dar um pouquinho mais de contexto. Durante a Guerra Civil, o Homem-Aranha estava inicialmente ao lado do pró-registro de super-heróis. E nesse momento, ele acabou revelando a sua identidade secreta em rede nacional. Mais pra frente, na história de Guerra Civil, ele passa para o lado anti-registro. Com isso, ele não tinha suporte para manter em segurança as pessoas próximas a ele, como a tia May e a sua esposa Mary Jane. As coisas ficam ainda mais complicadas quando um atirador de elite foi contratado pelo rei do crime para matar a pessoa que o Peter mais amava, a Mary Jane. Quando o disparo foi feito, o sentido aranha apitou e o herói imediatamente se atirou e empurrou sua esposa para o lado. Porém, o disparo acabou acertando a tia May. Aí, né, as coisas ficaram complicadas, porque ele não tinha suporte financeiro, tava tendo que usar identidades falsas, ele tava sendo perseguido pela SHIELD e realizando todos os processos na surdina. E mesmo assim, o Peter e a Mary Jane levaram a tia May para receber atendimento no hospital. Após o tratamento, a tia May não respondia de maneira positiva. Neste momento, o Homem-Aranha já estava entrando em desespero. A sua tia podia morrer por sua causa, por sua irresponsabilidade, e ele estava sozinho e não tinha nada que ele pudesse fazer. Peter acabou apelando para todos os super seres que ele conhecia e talvez poderiam ajudar, como o Doutor Estranho, Reed Richards, Fera e Homem de Ferro. Ninguém conseguiu ajudar, apenas o Jarvis, por intermédio do Tony Stark, se ofereceu para bancar todas as despesas do hospital, mas a situação da tia May prosseguia na mesma. Após esgotar todas as possibilidades tradicionais, o Peter se encontrou em um momento mais frágil da sua carreira. E foi quando Mephisto surgiu em sua vida. A reencarnação do próprio diabo, do próprio demônio no universo da Marvel, se ofereceu para ajudar a tia May. Mas em troca, ele queria o amor do Peter com a Mary Jane. É então que o casal, em conjunto, decidiu aceitar o pacto. Mas essa decisão incomodou profundamente o fandom do Homem-Aranha. E até hoje tem uma repercussão negativa. A polêmica é evidente. O maior herói da Marvel, uma das maiores referências para o público infantil, realizou um pacto com um demônio, sacrificando seu amor. Vocês conseguem entender como isso não fica legal? E talvez o motivo da Marvel não colocar o Mephisto no UCM seja porque a Disney não quer um demônio associado com a sua imagem. Imagina lá, criancinha no cinema, olha papai, um demônio. Não fica legal pra Disney, não é mesmo? Enfim, se vocês gostaram dessas curiosidades obscuras sobre a Marvel, é só deixar aqui embaixo a sua inscrição no canal para eu trazer cada vez mais vídeos para vocês. Para isso você tem que estar inscrito aqui, não é mesmo? É isso aí, muito obrigado e até a próxima.